que nós nos preparemos para cada instante, para cada dificuldade, para cada novidade que nos aparece, ainda mais nessa situação que nós estamos vivendo de transição do planeta, para que nós não nos sejamos surpreendidos pela nossa própria ignorância. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, olhar bem firme para dentro de nós e, primeiramente, agradecer a Deus pela vida, pela reencarnação, a Jesus, mestre de nossas almas, por tudo que temos vivenciado e queremos progredir à luz dos seus ensinamentos. Aos espíritos protetores desta casa, aqueles que costumam estar presentes conosco, coordenando do mais alto todas as atividades que nós aqui concluímos, e que neste momento nós possamos pedir em especial pelo nosso convidado, Marcos de Mário, para que ele seja bem instruído e orientado, e que a palavra da noite possa nos ajudar a dar um passo adiante no nosso processo de evolução. Neste momento, pedimos autorização ao plano espiritual da casa para que a nossa reunião seja bem aceita, coordenada, harmonizada, e damos graças a Deus, que assim seja. Marcos, então, convidado, né? Está faltando um copinho para você. Bem, meus queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus nosso Mestre nos abençoe. Prazer estar com vocês aqui nesta casa para desenvolvermos um tema que é muito importante, que é a família, espaço de convivência. Nós estamos trazendo um abraço fraterno, carinhoso, daqueles que realizam a Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, em 1400 AM, mas mais fácil ainda pela internet. Hoje, ouve-se a Rádio Rio de Janeiro através do celular, sem nenhum tipo de problema. E nós temos lá na Rádio Rio de Janeiro 2 programas, que é o Destaque na Imprensa Espírita, que vai ao ar aos domingos, às 10h40 da manhã, e depois, também aos domingos, o Mediunidade e Obsessão, que vai ao ar às 5 da tarde. Então é jornada dupla aos domingos. E fazemos parte da equipe do Debate na Rio, que é um programa ao vivo, às quintas-feiras, à 1 da tarde. E também trazemos o abraço daqueles que fazem o Grupo Espírita Seara de Luz, na cidade do Rio de Janeiro, que é o grupo ao qual nós pertencemos. Este tema, Família e Espaço de Convivência, tem um livro que foi lançado no final deste ano que passou, que é este aqui, o Família, Espaço de Convivência, e que está ali na livraria depois para aqueles que quiserem conhecer e adquirir. Nós estamos aproveitando essa palestra para fazer uma série de lançamentos e relançamentos de livros, graças às nossas editoras. Então, nós estamos trazendo também o livro Escola do Sentimento, isso acaba de sair, um lançamento lá do nosso coração, que é o Superando Aflições. Este livro aqui tem uma história, porque, na verdade, ele reúne textos que são publicados mensalmente na coluna Em Defesa da Vida, do jornal Correio Espírita. E está sendo feito o relançamento do livro É Preciso Amar, que, aliás, foi o nosso primeiro livro. Isso aqui já é a 4ª edição do É Preciso Amar. Estes e vários outros títulos estarão à disposição de todos na livraria aqui da casa, e os livros serão de graça, mas o autógrafo será cobrado. Claro que não é verdade. É o contrário, né? O autógrafo é que é de graça. Por que trabalhar família e espaço de convivência? Porque a família é o núcleo básico da sociedade humana, é onde nós, espíritos reencarnados, nos reencontramos para darmos continuidade ao grande aprendizado da existência terrena, que é aprendermos a nos amar. E nada melhor do que o lar.
o núcleo familiar para exercermos esse amor uns para com os outros. Mas se nós estamos reencarnados para exercitar o amor ao próximo, e a família é o núcleo principal para isso, por que enfrentamos tantos problemas de relacionamento interpessoal dentro da família? Porque muitas vezes o lar mais parece um ringue de pugilismo. Por que tantos ódios, tantas mágoas, indiferenças e assim por diante que nós estamos enfrentando? Luta entre pais e filhos, casais que se separam com muita facilidade. Não é na família que nós temos que nos amar? Então, para entendermos essa situação e a proposta do Espiritismo em relação à família, nós vamos fazer um esforço histórico para entendermos a evolução da família na humanidade, para chegarmos aos dias de hoje, com os enfrentamentos da atualidade, mas a visão que o Espiritismo tem da família como um espaço de convivência. Vamos então recuar lá para a idade primitiva, quando éramos nômades, caçando, pescando, à procura da sobrevivência, e depois, paulatinamente, nós fomos nos fixando, e onde a força física era muito importante nesse enfrentamento da natureza para a sobrevivência. Com muita naturalidade, o ser masculino, ele nessa fase da humanidade, ele predomina, porque ele é o mais forte, fisicamente falando. Ele consegue caçar, ele consegue enfrentar as feras animais, enquanto a mulher, ela fica submissa no que hoje nós conhecemos como os tratos domésticos e também a criação dos filhos. Essa foi uma condição gerada pela própria natureza, naquela época em que nós não tínhamos absolutamente ou quase nada, e precisávamos caçar, precisávamos pescar, enfrentar aquela natureza muito bruta. Nessa época da Idade Primitiva, começam a surgir os mitos. Ou seja, nós, seres humanos, aqui encarnados, tentávamos explicar as coisas da natureza. Porque o sol não cai sobre nós. O que é a gestação? Como é que pode um ser sair da barriga de outro ser? E assim por diante. Como nós não tínhamos explicações científicas, porque a ciência propriamente dita nem existia, nós criamos os mitos. E esses mitos deram origem aos deuses, que ficaram muito conhecidos na antiga Grécia, na antiga Roma, mas espalhados no antigo Egito, na Babilônia, na Pérsia, porque todos os povos ou civilizações primitivas tinham a sua mitologia para tentar explicar a vida, tentar explicar aquilo que era sobre-humano, que estava acima do nosso entendimento. Mas a lei divina é lei de evolução, é lei de progresso. Através de desencarnar, reencarnar, nós vamos realizando novos aprendizados, vamos fazendo intercâmbio com outros espíritos e assim nós vamos progredindo, tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista moral. Com isso, então, avançamos em conhecimento. Houve lá, por exemplo, a chamada invenção da roda. Nós começamos a domesticar determinados animais, vamos nos fixar para criar a aldeia. Por quê? Porque já começamos também a dominar a agricultura, criamos ferramentas, então nós vamos avançando no conhecimento e, ao mesmo tempo, realizando progresso social. Não somos mais nômades, não dependemos mais de procurar água e a alimentação, porque agora nós já sabemos dominar isso. Nós já conseguimos a agricultura, nós já estamos lá na mineralogia, nós já domesticamos animais, nós já conseguimos trabalhar os cursos d'água. Mas com isso, ao nos fixarmos e criarmos a aldeia, nós começamos a ter relações sociais
mais complexas. Porque agora nós temos que delimitar, por exemplo, o território. O que pertence a cada um? Como será a divisão da produção? E a família começa, então, a realmente surgir, porque a partir daí, nós começamos a nos entender como um casal que gera filhos. Então, nós temos a família e que vai ter a sua habitação. Então, é a partir daí, e nós já estamos entrando na civilização humana que conhecemos, que começa a surgir essa figura da família. Casal e filhos. Mas lembrando que nós ainda temos em vigor a força bruta, a sobrevivência. Os instintos e as paixões ainda falam muito alto dentro desse nosso progresso, que continua. E como ele continua, nós vamos destacar na civilização ocidental, se bem que aqui nós precisamos fazer uma correção. Segundo os espíritos superiores, em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, a obra básica do espiritismo, mesmo no estágio atual, nós não podemos ser chamados de civilização, mas sim de sociedade mais avançada. Porque dizem eles que numa verdadeira civilização, ninguém pode morrer de fome. Na verdadeira civilização, os ensinos morais de Jesus estarão plenamente praticados. E nós, a bem da verdade, ainda estamos longe disso. Então, somos uma sociedade mais avançada. Então, olhando a sociedade da antiga Grécia e da antiga Roma, nós vamos, então, encontrar elementos que são muito importantes para entendermos não apenas a sociedade atual, mas a família. Primeiro, que tanto gregos quanto romanos, e principalmente estes últimos, instituíram direitos e deveres. Vai surgir lá na antiga Roma um código civil pela primeira vez. Mas tanto na antiga Grécia, que era composta, na verdade, de cidades-estados, cidades mais ou menos autônomas, quanto no Império Romano, essas leis que determinam direitos e deveres não são leis equilibradas e justas, porque tanto gregos quanto romanos mantinham servos, escravos, eram conquistadores, e a mulher era submissa ao trato doméstico. Na antiga Grécia, por exemplo, lá em Atenas, que é uma cidade muito conhecida dentro da história, a esposa só podia sair à rua se estivesse acompanhada dos escravos e mais algum familiar. E se saísse à rua acompanhando o esposo, nunca do lado dele ou à sua frente, sempre atrás, porque era o símbolo da submissão ao homem, nesse caso, o esposo. Na antiga Roma, a mulher tinha mais liberdade. Mesmo assim, o cidadão romano, homem, ele detinha direitos sobre a sua esposa e sobre os filhos e sobre a filha. Aliás, sobre a filha, o cidadão romano, ele detinha o direito, em defesa da sua honra ou da honra familiar, ele detinha o direito de matar a filha. Há um caso registrado na literatura espírita, por exemplo, na obra Ave Cristo, que é do Espírito Emmanuel, através do nosso querido Chico Xavier, em que o personagem central deu ouvidos a fofocas, que, aliás, não são da nossa época, né? Já estão bem recuados. Ele deu ouvidos a diz que diz e achou que a filha havia desonrado a família. Então, ele vai para casa e quando ele entra em casa, ele já puxa o punhal e procura a filha que está no quarto conversando com a mãe. Então, ele entra no quarto já com o punhal na mão para matar a filha em defesa da sua honra e da família. E como ele era um nobre, um cidadão romano, a lei determinava que ele tinha esse direito. E, portanto, ele não responderia por esse crime. O que será que aconteceu? Leiam Ave Cristo. Porque eu não vou contar a história.
Tá? Para saber se houve o assassinato, se não houve o assassinato, o que acontece nessa trama toda. Aliás, Ave Cristo é uma obra espetacular que todo mundo precisa conhecer. Os filhos, então, eram submissos aos pais, mas também ao Estado. Se o imperador romano, César, determinasse a convocação dos jovens de 17, 18 anos para servir no exército e nesse serviço militar, ir lá para as fronteiras do Império Romano, mesmo que esse filho fosse de um nobre, esse nobre teria que curvar a cabeça, porque César, o imperador, estava acima de toda e qualquer lei. A sua vontade estava acima de tudo. E se o cidadão romano se recusasse a entregar o seu filho para o serviço militar, o imperador podia determinar a prisão desse pai, confiscar todos os seus bens. Tudo isso ele podia fazer. Então, uma determinação do imperador era a lei suprema. E a pior coisa que existia no Império Romano era você ser convocado para o serviço militar e servir lá na Palestina ou então lá na Europa, lá nas Gálias. Porque eram fronteiras do Império Romano e fronteiras muito mal vistas. Nas Gálias, por causa dos bárbaros, e lá na Palestina, por causa daqueles judeus que os romanos não conseguiam entender de jeito nenhum e que só davam dor de cabeça a eles. Mas era assim que funcionava. Então existia um código de direitos civis, mas esse código era favorável para uns e desfavorável para outros. Lembrando que os escravos, ou seja, os povos escravizados, não detinham nenhum direito do Império Romano. Os romanos, propriamente dito, sim, eles conseguiram manter a instituição família. Outros povos tiveram muitas dificuldades, porque escravizados, eles eram espalhados pelo império para servir aos romanos. Mas pelo menos a família subsistiu tanto na antiga Grécia, quanto também do Império Romano. E dentro do Império Romano, nós vamos ter então a chegada de Jesus, nosso mestre. Que segundo as informações espirituais, é o espírito mais perfeito que Deus concedeu a nós, seres humanos, para conhecer. É o governador espiritual do nosso planeta, co-criador do planeta Terra, o espírito perfeito. E Jesus veio até nós nessa encarnação que dividiu a história da humanidade entre antes dele e depois dele. E ali, no Império Romano, na Palestina, entre os judeus, Jesus então veio nos revelar que precisamos olhar a família do ponto de vista moral. Ele era muito amigo de uma família que tinha 3 irmãos, muito conhecidos dentro das narrativas do Evangelho: Lázaro, Marta e Maria. Lázaro, então, ficou muito famoso com aquele episódio da ressurreição de Lázaro. Mas o que nos importa é aquela passagem que está ali no Evangelho, quando Jesus foi visitar os 3 irmãos, ele estava em peregrinação para Jerusalém, e então ele vai passar aquela noite na casa dos 3. E quando ele chega, seguido dos seus discípulos, ele se assenta na sala. As 2 irmãs, Marta e Maria, tomam decisões diferentes. Maria assenta-se ao lado de Jesus para ouvir a sua palavra, ouvir os seus ensinos. Marta, pelo contrário, vai para dentro da casa preocupada em fazer a alimentação para Jesus e os demais. Quando ela percebe que Maria não saía do lado de Jesus, ela volta para a sala, vai até o mestre e pede: Senhor, peça para Maria se levantar e me ajudar. Mas Jesus olha para ela
E com aqueles olhos lúcidos e profundos, ele diz a ela: Maria escolheu a boa parte. O que ele queria dizer é que ele não estava ali todo dia. Ele estava ali de passagem. Ele é o Messias, o enviado de Deus, aquele que veio trazer para nós a mensagem do Evangelho, da Boa Nova, a mensagem do amor. E que, portanto, aquela era uma oportunidade única na vida deles, de parar, sentar, ouvir, se deixar sensibilizar. Então Maria tinha escolhido a boa parte, porque o resto, preparar a alimentação, arrumar a cama, tudo isso são afazeres materiais, que podem ser feitos antes ou depois, ou podem até não serem feitos, porque o mais importante é a alimentação da alma, do espírito, e não a alimentação material. E nós precisamos entender isso. Família do ponto de vista moral. Ou seja, senta aqui, vem ouvir, vamos nos entender. Estou trazendo o Evangelho. Por isso que no movimento espírita, nós fazemos uma grande divulgação e trabalhamos bastante pela implantação do chamado culto do Evangelho no lar. A importância de reunir a família naquele dia e horário, uma vez por semana, em torno das lições do Evangelho. Mas não para sair acusando os outros. Porque de vez em quando nós temos aí relatos de pessoas que foram fazer o Evangelho no lar e a situação na família piorou. Mas como pode ter piorado? Como que você realiza o Evangelho? Nós realizamos toda semana, dia tal, horário tal, abrimos ali o Evangelho. E tem que ver. Normalmente a lição é certinha para eles. E para você? Então nós usamos o Evangelho para, na verdade, alfinetar os familiares. Quando é que vocês vão aprender essas lições de Jesus? Quando é que vocês vão se melhorar? Quando que vocês vão ter mais paciência? Quando vocês isso, vocês aquilo? E é claro que ao invés de apaziguar, ao invés de colocar a fraternidade e a solidariedade através do Evangelho no lar, nós vamos iniciar uma guerra. O Evangelho é para todos e não é para fazer acusações. Porque nós somos espíritos imperfeitos e ninguém precisa apontar ou falar isso. Basta cada um olhar para si mesmo. Todos nós temos vícios, todos nós temos imperfeições. No maior ou menor grau, todos nós somos egoístas, orgulhosos, vaidosos, e assim por diante. E estamos nos trabalhando com o Evangelho e o Espiritismo para melhorar. Então, nada de ficar olhando para os outros e apontar os defeitos dos outros. Precisamos olhar para nós mesmos. Confessar para nós mesmos naquilo que precisamos melhorar. E irmos nos trabalhando. Se os outros vão nos acompanhar ou não, se vão fazer o Evangelho conosco ou não, se vão nos seguir na frequência ao centro espírita, isso não nos compete. Isso é entre eles e Deus. Nós precisamos fazer a nossa parte, dando o melhor exemplo possível. E Jesus, então, vem colocar que na família, precisamos fazer todos os esforços para vivermos em fraternidade e solidariedade. A fraternidade requer a compreensão e a solidariedade, a cooperação. Então, vamos nos prometer que ainda hoje, mas se não der ainda hoje, amanhã, não deixarei os outros lavarem a minha louça, eu vou lavar. Vou enxugar e guardar também. Por que nós colocamos determinadas responsabilidades do lar no ombro de uma pessoa ou duas? Como se nós nada tivéssemos com o lar. Mas nós temos tudo. Solidariedade. Precisamos ser solidários, cooperativos. E Jesus o tempo todo veio nos mostrar isso. Mas o Império Romano vai embora. A humanidade se transforma. E nós entramos, então, na chamada Idade Média. Cogitou-se, numa determinada época da Idade Média, cogitou-se no seio da Igreja Católica, nos concílios que eram realizados,
mas não foi sancionado. Mas cogitou-se que a mulher talvez não tivesse alma. Porque eles queriam sancionar que a mulher seria um ser inferior. Coitados. Desconhecendo a reencarnação, eles não sabiam o que estavam discutindo. Que pela lei da reencarnação, nós podemos reencarnar homens, mas também como mulher. Depende das experiências pelas quais nós temos que passar e os aprendizados que precisamos adquirir. Não vamos ser homem todas as reencarnações, nem mulher todas as reencarnações. Se houvesse esse decreto que a mulher é sem alma, nós teríamos um problema seríssimo ao desencarnar. Porque aí voltaríamos ao mundo espiritual, depois seríamos chamados para fazer o processo reencarnatório novo, e aí seríamos comunicados. Só que desta vez você terá que ir no feminino. E aí seria um drama. Como? Eu que tenho uma alma, porque era homem, masculino, agora vou ter que reencarnar sem alma? Mas é claro que isso não existe, porque alma, tecnicamente falando, é o espírito reencarnado. Somos espíritos. Mas houve naquela época uma submissão da família à religião instituída, que era a religião católica. Nós não estamos aqui falando contra o catolicismo. É apenas uma colocação histórica, nada mais do que isso. Essa é a verdade. Ai do católico que não fosse à missa, que não tivesse o seu altar doméstico em casa. E houve uma época na Idade Média em que os padres podiam adentrar aos lares e fiscalizar a fé religiosa daquela família. Nessa época, nós tivemos muitos problemas para manter a família como a conhecemos. Nos feudos, os senhores feudais viviam em castelos, mas os servos, porque oficialmente não existia a escravidão, mas na prática é como se fosse, porque os servos viviam em aglomerados, e quando batia o inverno, e que todos sabem aqui que o inverno europeu é rigoroso, eles dormiam em celeiros, com chão de terra batida e com palha. De cada 100 servos, no final do inverno, sobreviviam 30. É claro que isso esfacelou a família. Não tinha como. E os senhores feudais e os reis, assim como o Papa, os cardeais, eram donos de tudo. Cobravam todos os impostos e faziam o que bem entendiam. Ainda na Revolução Francesa, já estamos falando em final do século XVIII, nós tínhamos 90% da população europeia analfabeta. E as missas eram rezadas em latim. Ninguém sabia o francês ou o alemão, quanto mais o latim, que já era uma língua morta. Esse é um retrato do que nós enfrentamos e dos problemas enfrentados, então, pela família. Mas Deus não nos abandona. A lei é de progresso. E Ele vai fazendo com que espíritos mais esclarecidos reencarnem. E reencarnando, eles vão alavancando o nosso progresso. Então vamos destacar o século XVII, porque ali as relações sociais estão mais estáveis. A Idade Média se foi, veio o Renascimento, as cidades cresceram, os estados foram se formando, os impérios, novas leis, começa a surgir crítica científica, sai-se daquela alquimia, para realmente nós temos estudos ligados a diversas ciências, e conceitos mais éticos começam a surgir com os livres pensadores e filósofos, que questionam a formação da sociedade, os seus valores. A igreja começa a perder poder, os reis, embora absolutistas, começam a ser questionados. Então, procura-se uma justiça maior. E aí a família começa a retomar o seu papel. É aqui que códigos civis começam a ser sancionados, o nome de família começa a passar de geração a geração, o direito à propriedade, e assim por diante. Tudo começa a ficar
estabelecido. Vamos dar um pulo para vir para o século XX. Está tão pertinho de nós. O que aconteceu no século XX? Primeiro, corrida pelo conhecimento. Isso, principalmente, por causa das duas grandes guerras mundiais. Não é um paradoxo. A guerra nos levou a ter que criar muitas coisas, tanto a nível bélico, militar, quanto a nível de sobrevivência também da população. Remédios, a comida enlatada, tanta coisa começa a surgir por causa das guerras. Não que tenhamos necessidade delas, muito pelo contrário. Deus nos ama e quer que nos amemos, mas a nossa escolha não foi pela paz, nem pelo amor. Mas do mal retira-se também o bem. E foi isso que aconteceu. Começamos a dominar muita coisa e a desenvolver a tecnologia. O nosso computador, que hoje carregamos no bolso, que é o nosso celular, o nosso smartphone, ele surge lá na Segunda Guerra Mundial. Era preciso avançar nas comunicações, nos códigos. E aí vai surgir o computador ali. Dali, então, nós temos todo o progresso que nos atinge hoje. Domínio de novas tecnologias. E sabe-se lá o que vai acontecer aí pela frente. Nós estamos assistindo um documentário falando sobre a realidade virtual. E os técnicos, todos eles brasileiros, sancionaram. Olha, daqui a alguns anos, daqui a 10 anos, 20 anos, no mais tardar, e esses computadores de hoje que nós conhecemos deixarão de existir. Porque a realidade virtual é que vai predominar. E nós precisamos nos preparar para isso. Vamos nos preparar para nós não perdermos o bonde da história. Porque hoje essa criançada está aí nascendo e já sabe, né, rapidamente mexer com o smartphone. Porque são espíritos que já estão vindo preparados para essa tecnologia e para avançar. Tanto que as maternidades já estão substituindo o famoso tapa no bumbum da criança, para ela chorar, para já dar de presente o smartphone. Os espíritos são muito evoluídos, e ele já não quer mais esse negócio de tapinha no bumbum. Isso é do século passado. Então dá logo o smartphone. Do bom e melhor. Por favor. Já com 4G. Aliás, já está vindo o 5G. Então tem que ser coisa boa, senão ele vai reclamar. É a nossa realidade. E nós precisamos saber trabalhar com essa realidade. Mas, ao mesmo tempo, no século XX, por causa do materialismo, por causa das guerras, nós tivemos filosofias libertárias. O existencialismo materialista defendido por Marcuse, por Sartre e outros filósofos, que só enxergavam o nascer, viver e morrer. Ah, se eles tivessem conhecido o Espiritismo, surgido em 1857, na metade do século XIX, para dizer que nós nascemos, vivemos e não morremos. Nós continuamos a nossa vida no mundo espiritual, para depois renascermos. Como Jesus havia anunciado, é preciso nascer de novo. É a reencarnação. Essas filosofias libertárias nos levaram ao mundo das drogas, do sexo desequilibrado, desenfreado. Isso criou vários males. A geração hippie, lá da década de 1960, com seu paz e amor, e mais drogas, sexo aberto, aborto, etc, etc. Tudo que veio junto com isso. E nós tivemos, então, um individualismo e um imediatismo muito grande na nossa sociedade. Mas, com o Espiritismo, nós começamos a procurar equilíbrio. E aí fazemos uma pergunta. O que é a família? Dentro de todo esse contexto, o que é a família? Essa pergunta é importante, porque nós temos determinados pensadores, espalhados aí pelo mundo, que até já decretaram a falência da família. Que no avanço do século XXI, a família vai acabar. Mas eles estão equivocados. A família se transforma, mas não acaba. Porque ela é a célula básica
da sociedade. E na visão do Espiritismo, nós precisamos entender a família como um espaço privilegiado de convivência de seres humanos, que nada mais são do que espíritos reencarnados. Ou seja, espaço de convivência. Nós vamos nos unindo pelas nossas afinidades, pelas questões ligadas ainda ao passado, pelo que precisamos realizar para um futuro melhor, e vamos formando os núcleos familiares. E aí voltamos a Jesus, porque o Espiritismo também tem a mesma visão, olhar a família do ponto de vista moral. É isso que nós precisamos fazer. Mas para isso nós precisamos entender o que é convivência. O que é conviver? A família é um espaço de convivência de seres humanos que são os espíritos reencarnados. Mas o que é conviver? Então vamos lá. Conviver é estar com o outro, ou os outros. Porque aí nós temos que colocar os filhos, nós temos que colocar sobrinhos, avós, sogra, vai por aí afora. Que todos formam o núcleo familiar. Estar com eles. Mas nós não estamos falando aqui da simples presença física. Porque você pode estar num ambiente, mas não estar participando. Então você tem uma mera presença física que às vezes até passa despercebida. E aí você está lá sem interagir, e como você está sem interagir, daqui a pouco alguém, dentro de casa, vai perguntar: alguém viu o Marcos? E fica um ponto de interrogação, embora o Marcos esteja lá. É porque ele não interage, ele não participa, ele se isola. Ele está apenas fisicamente, nada mais do que isso. Então, conviver é relacionar-se com o outro. Então, não é apenas estar fisicamente, é estar em relação. E relação supõe o diálogo, saber ouvir, saber falar, compartilhar as coisas, os ideais. E um problema que nós temos para manter o casamento e manter a família é justamente essa profundidade da relação. Nós precisamos nos descobrir para o outro, para que ele saiba exatamente quem nós somos, como somos, e se ele vai nos aguentar. Porque, como nos lembra o nosso querido Divaldo Pereira Franco, a questão aqui na Terra, no atual estágio evolutivo que estamos, a questão não é encontrar a alma gêmea, de que tanto se fala, ou seja, né, aquele outro ser que só vai lhe dedicar amor. Isso não existe aqui na Terra, é muito difícil. Nós ainda somos espíritos imperfeitos no mundo de expiações e provas, que está em transição para o mundo de regeneração. Então, não percamos tempo procurando a alma gêmea, mas vamos agradecer muito, mas muito mesmo a Deus, nosso Pai, por alguém, ou seja, aquela outra alma, ter aceito se algemar conosco, para nos aguentar, porque nós não somos coisa fácil. Nós com os nossos vícios, nossos achaques, achismos, individualismo, egoísmo. Então, vamos agradecer a Deus. Senhor, como eu agradeço por ela ter se algemado comigo, estar me aguentando e me educando. E ao mesmo tempo eu tenho que fazer isso com ela ou com ele. E aí nós vamos nos descobrindo um com o outro. Porque senão nós vamos para aquela fase do namoro e ficamos nos escondendo atrás de maquiagem, roupa bonita, palavras bem escolhidas, lugar para passear, sem nos revelarmos. Mas quando vem a união e vamos viver sob o mesmo teto, aí não tem mais como esconder. Aquilo que você é. E aí é quando ela descobre que ele, quando toma banho, adora transformar o banheiro em piscina. E quando ele sai do banheiro, sai carregando a toalha molhada. E adora jogar a toalha molhada em cima da cama, que já estava trocada. Mas ela só vai descobrir isso agora.
Como fazer? Não deixa comigo que com o casamento ele vai se corrigir. Normalmente isso não acontece. Porque se não houve toda uma preparação anterior, não é o casamento que vai fazer essa transformação, e muito menos engravidar para gerar um filho, para salvar a relação, como nós ouvimos muito isso. Ter um filho é missão de educar, de orientar, de ligar esse espírito a Deus. Não é tábua de salvação para uma relação que já está toda desgastada. Na verdade, para essa relação é preciso ter diálogo, sentar, vamos conversar. Mas conversar com fraternidade. É conversar para tentar encontrar um caminho comum para se seguir na relação. Porque fácil é separar. Mas nós estamos aqui, vamos recordar, para aprendermos a nos amar do jeito que somos, no progresso que já realizamos. Às vezes, na casa espírita, pessoas que nos conhecem do relacionamento dentro do centro espírita, chegam para querer nos endeusar. Ai, Marcos, você é um anjo sobre a face da terra. Aqui nesta casa, só Deus e você. É mesmo? Vai viver comigo 24 horas. Vai lá, realmente saber como eu sou, quando pisam no meu pé, uma coisa não dá certa. Vamos lá. Porque uma coisa é estar aqui no centro espírita durante 1h30, 2 horas, 3 horas que seja, e você está tentando realmente exercitar a paz, a fraternidade, a solidariedade, mas outra coisa é estar no mundo. É estar no seio da família. Pegar um dia de feriado, em que você planeja descansar, e aí vem um monte de coisa em cima de você. Como é que você reage? Reage com calma? Com compreensão? Com solidariedade? Ou já levanta a voz? Aliás, por falar em levantar a voz, eu estou lembrando aqui de um exercício muito importante para nós fazermos no lar. Esse exercício me foi ensinado pelo saudoso e querido amigo Gerson Simões Monteiro, um grande batalhador do espiritismo. E ele, então, um dia, estávamos lá reunidos, e ele disse que tinha aprendido com não sei quem, que nós medimos a nossa tolerância, a nossa paciência, a nossa calma, quando temos que repetir a mesma coisa para a mesma pessoa por 5 vezes, sem mudar, sem alterar o tom de voz. Ou seja, ter que dizer a mesma coisa para a mesma pessoa 5 vezes, sem alterar o tom de voz. Estava sentado conosco outro querido amigo, companheiro, que guardamos do coração, já retornado para a pátria espiritual, o nosso Emil Dario Frambach. E o Emil ouviu o Gerson contar isso, olhou para ele e disse assim: como é, Gerson? 3 vezes tem que repetir? Aí o Gerson, já alterando o tom de voz: 5, Emil. Você alterou o tom de voz. Na primeira. Então, exercício, né? Temos que nos pegar, até conseguirmos, pacientemente, com toda a calma, sem alterar o tom de voz, repetir 5 vezes a mesma coisa para a mesma pessoa. Eu estou me trabalhando. Às vezes eu consigo passar da primeira e outras vezes eu escorrego. Mas é assim mesmo. E nós estamos nos trabalhando. E aí vamos fazendo com que o espaço de convivência seja maior ou menor. Nas alegrias e nas tristezas. Porque nós não podemos estar tudo bem só quando estamos na alegria. Mas perder o emprego, um problema de saúde, isso e aquilo, se é um verdadeiro relacionamento, um verdadeiro espaço de convivência, nós vamos nos manter nessa união solidária e fraterna. E muito cuidado, nada de espalhar computadores e Smart TV para a casa toda, porque aí nós vamos nos separar. Nós temos que tomar muito cuidado, tem que ter hora para isso, porque nós precisamos ter a convivência, todos juntos, olho no olho, para conversarmos, estabelecermos diretrizes, metas, corrigirmos ações.
É isso que nós temos que fazer. E é combinar com os filhos a hora do smartphone desligado. Isso é muito importante. Isso é um combinado valiosíssimo. Então, na hora de fazermos a refeição, na hora de assistir um filme, na hora de fazer um passeio, smartphone desligado. Celulares apagados. Para que possamos realmente conviver. Porque hoje em dia, uma grande maioria está convivendo com o celular. Mas o celular não é um ser humano. É um instrumento, uma máquina. Nada mais do que isso. Então, vamos conviver entre nós. E aí, então, o Espiritismo mostra que a família tem uma missão. Missão educativa. A missão de formar o caráter dos filhos. Porque esse espírito que está reencarnando como nosso filho, ele espera que o pai e a mãe, o avô e a avó, enfim, os responsáveis por ele, o eduquem, corrijam as suas más tendências, como nos diz Allan Kardec lá em O Livro dos Espíritos. Vão formar o caráter, que é o que falta nos dias de hoje. Nós estamos vivendo pouco desenvolvimento do senso moral. E é por isso que nós estamos vendo tantos escândalos, e inclusive com as crianças e adolescentes. Nós trabalhamos no campo da educação e sentimos isso na pele. O desrespeito, o atropelamento, e vai por aí afora. Mas eles se espelham em nós. Porque não veem em nós, os adultos, bons exemplos, e principalmente exemplos de amor. Como aconteceu certa vez lá no Centro Espírita. A companheira toda nervosa. Ai, Marcos, olha, hoje eu não matei um aqui dentro por pouco. Ah, porque tem coisas que não dá. Ah, eu peguei o fulano lá. Mas agora você bem que quis pular no pescoço dele, não quis? Ah, se quis. Só não fiz graças ao Espiritismo. E aí você tem que parar e falar, olha, minha filha, espera um pouquinho, né? Tudo bem, é ótimo que você conseguiu se controlar. Mas nós estamos dentro do Centro Espírita. E você quase mata lá o outro. Que exemplo você está dando? Ah, mas a paciência tem limite. Não tem, não. A nossa meta não é ser espírito perfeito, ou seja, paciência no grau máximo, compreensão no grau máximo, tolerância no grau máximo, então não tem limite. Tem que desenvolver cada vez mais. E precisamos dar exemplos de amor, exemplos bons, de solicitude, de amparo. É isso que nós precisamos fazer. Eles, estamos falando aqui das novas gerações, estão carentes de exemplos de amor. Na década de 1990, foi feita uma pesquisa mundial, patrocinada pela Unesco, em que 30 mil crianças do mundo todo, de todas as categorias sociais, crianças de 12 anos de idade, foram entrevistadas. E havia uma pergunta: quem é o seu herói? Essa pergunta, se fosse feita lá na década de 30, de 40, do século 20, teria uma resposta muito fácil. Ah, meu herói é a mamãe. Mas lá na década de 90, mais de 80% das crianças de 12 anos elegeram como o meu herói o personagem, o exterminador do futuro. Aquele que sai matando todo mundo, só para nós termos um futuro melhor. E vamos mesmo ter um futuro melhor, porque não vai sobrar ninguém. Ah, então não vamos ter problemas. O herói. Como pode ser uma coisa dessas? Então nós precisamos inverter valores aí, para formarmos a sociedade que vai nos receber amanhã. E não podemos esquecer disso. Reencarnação. Que cidade de Niterói, que estado do Rio de Janeiro nós vamos querer quando tivermos que reencarnar? Porque não se iludam, nós vamos ter que voltar para cá mesmo. Quem está pensando em reencarnar na Finlândia, Suécia, qualquer coisa, não vai. Para a maioria isso não vai acontecer, não. É voltar para o nosso Brasil, que é para fazer aquilo que nós não fizemos ainda, porque estamos designados para sermos o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Mas é preciso realizar, é preciso fazer. E, portanto,
o Espiritismo indica que, com o apoio do Centro Espírita e de outras instituições, nós precisamos retomar o verdadeiro papel da família, que é esse de educar, é esse de formar o caráter das novas gerações, formando, então, uma sociedade mais ética, humanizada. Para isso, vamos fazer os grupos de família, grupos de pais, para discutir as finalidades da família e conseguir o reequilíbrio moral. Por isso que nós estamos agora lançando no movimento espírita, não mais a evangelização infanto-juvenil, mas agora nós estamos começando a falar de evangelização da família. Porque está faltando Jesus nos nossos corações. Está faltando entendimento, compreensão e vivência das lições do Evangelho. Então, o Centro Espírita tem esse papel. O papel de chamar os pais responsáveis, reuni-los aqui, conversar com eles, fazer estudos, cursos. Isso é urgente. E atingimos também os jovens, que serão os futuros pais e responsáveis. E aí, então, nós vamos ter a família ideal, que é aquela família cooperativista, ou seja, onde a cooperação vai prevalecer, a família onde o diálogo será sempre exercido, a família que vai promover a formação do caráter, a família que vai se esforçar cada membro para dar bons exemplos, a família que vai formar o homem integral, o espírito imortal que nós somos, com toda a potencialidade intelectual e afetiva. E com isso, nós teremos a formação de uma sociedade mais justa, mesmo que isso leve tempo, porque essa família ideal estará priorizando a educação moral dos seus membros. E quando nós os educamos moralmente, nós vamos fazer essa educação moral do coletivo, da sociedade como um todo. Então, nós vamos deixar aqui 3 sites para que vocês possam, então, aprofundar mais ainda o conhecimento sobre esse tema. Meu site pessoal, o site do IBEM, que é o Instituto Brasileiro de Educação Moral, uma ONG, da qual nós pertencemos e que trabalha junto às escolas, o projeto Escola do Sentimento e a Educação Moral, e está aí o site da nossa Rádio Rio de Janeiro, a nossa emissora da Fraternidade, vocês podem acompanhar sua programação 24 horas, transmitindo espiritismo para o mundo, principalmente para as mentes e os corações, porque o espiritismo é isso. Gravemos então em nós. A família é um espaço de convivência privilegiado de seres humanos. E para melhor convivência, nós precisamos entender que estamos com as pessoas com as quais temos que estar. Porque é com elas que nós vamos paulatinamente desenvolver o amai-vos uns aos outros. E para que esse desenvolvimento se acelere, basta colocar em prática outra lição de Jesus e que resume toda a lei divina junto do amai-vos uns aos outros. Na família, no lar. Façamos aos outros somente aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Era o que nós tínhamos a trazer a todos vocês, essas reflexões. Que Jesus, nosso Mestre, esteja sempre conosco. Deus nos abençoe com a sua paz. Muito obrigado. Vamos então, neste momento, com o nosso pensamento ligado a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, a agradecer por esta bendita oportunidade de aqui estarmos reunidos, neste aprendizado que a doutrina espírita nos traz, através da imortalidade da alma e da reencarnação. Obrigado, Senhor, por tudo que temos recebido, pelo dia de hoje, em que tivemos oportunidades valiosas de colocarmos em prática aquilo que temos estudado e aprendido. E que amanhã, Senhor, sejam os nossos atos
os nossos pensamentos e as nossas falas, envolvidos pelas vibrações do amor e da paz, porque é disso que necessitamos para vivermos melhor. Que possamos abraçar aqueles que vivem conosco, que possamos estender esse abraço aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aos familiares distantes, e que possamos vibrar por toda a nossa humanidade, para que mais rapidamente encontremos o caminho da solidariedade, da fraternidade, da paz e do amor. Sê conosco, Senhor. Sustenta a nossa fé nos embates da vida diária. Ampara aqueles que sofrem, porque nós sabemos que mais cedo ou mais tarde, todos nós chegaremos à perfeição. E que de tudo que nos acontece, nada é por acaso. E de tudo podemos tirar grandes lições. Por tudo isso, Senhor, nós te agradecemos e rogamos, fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja.